Olá, você sabe o que é constelação familiar sistêmica? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e hoje vou falar sobre essa técnica maravilhosa que hoje em dia tem sido muito utilizada, inclusive por médicos, por juízes, justamente por conta da sua aplicação tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa. A constelação familiar sistêmica foi desenvolvida especialmente por Bert Hellinger. Bert Hellinger foi um alemão que até pouco tempo atrás ainda estava vivo. E ele criou essa técnica utilizando diversos conceitos que ele foi aprendendo e aplicando ao longo da vida, especialmente com base numa vivência que ele teve em uma tribo africana, onde ele viu as dinâmicas de resolução das tribos. E com o aprimoramento da técnica, hoje em dia, a sua forma mais tradicional tem como base a fenomenologia, que é a observação dos fenômenos sem interferência direta, e a teoria dos campos morfogenéticos, que explicam, né, como é que pode nós acessarmos informações ancestrais a partir de um campo de energia. Bom, a constelação familiar sistêmica, além de ter como base esses princípios, traz a ideia de que nós temos alguns princípios básicos que norteiam a vida familiar. E esses princípios, eles vêm através das gerações de nossos antepassados, ou seja, toda pessoa, ela não vem sozinha, digamos assim, para este plano. Ela traz uma série de informações que foram passadas de gerações para gerações, a nível de energia, também a nível de DNA, mas também a nível de energia, e algumas pessoas não consideram esse aspecto, né? E essas leis, elas regem, então, toda essa dinâmica familiar, e não só familiar, como também de outros sistemas, né? E nós somos o resultado direto dessa soma de energia de todos os nossos antepassados. E aquilo que eu promovo como mudança na minha vida atual também terá impacto tanto físico quanto energético para as próximas gerações, para os meus descendentes. Então, parte do pressuposto de que quando eu mudo, então, as minhas percepções sobre essa história familiar, eu consigo então também criar impactos positivos para as próximas gerações. O termo sistêmica vem do fato de que todos nós fazemos parte de diversos sistemas ao longo da nossa vida. Então, nós temos a constelação familiar, temos a constelação organizacional, que é utilizada para empresas, ou seja, nós temos o nosso sistema físico, o nosso sistema emocional, o nosso sistema mental, nós temos o nosso sistema familiar, temos o sistema dos vizinhos, onde nós trabalhamos, né, da localidade onde nós moramos, aliás, nós temos o sistema do nosso trabalho, que são os nossos colegas de trabalho, os fornecedores, até os próprios equipamentos com os quais nós lidamos. Então, assim, nós fazemos parte de diversos sistemas na nossa vida, não somente do familiar. Mas quando eu falo constelação familiar sistêmica, estou falando sobre a aplicação da metodologia especificamente para a família, tá? E nessa aplicação da técnica, nós temos as leis do amor. Eu já falei sobre elas aqui, eu vou deixar nos cards, caso você queira assistir o vídeo, né? As leis do amor regem toda a base, então, da constelação familiar. E essa constelação acontece de algumas formas diferentes. Então, ela pode acontecer com pessoas, onde as pessoas representam familiares, ou seja, os antepassados, ou até mesmo a família atual, né? A dinâmica acontece, então, utilizando pessoas. Pode ser utilizado também bonecos como representantes desses familiares, e essa representação pode ser tanto numa base sólida, como por exemplo uma mesa, ou numa base com água, onde a movimentação do campo ela acontece por si só, é bem interessante, né? Essas são algumas técnicas que são utilizadas para a constelação familiar, e o grande objetivo é fazer com que essas leis do amor sejam aplicadas na prática, de forma que traga, então, uma sensação de bem-estar para o sistema familiar, porque quando uma dessas leis não está sendo observada dentro da dinâmica familiar, ou de outra dinâmica também, acontece um desequilíbrio no sistema e todos acabam sentindo esse impacto. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem um problema de relacionamento, tem um problema financeiro, tem um problema de saúde, tem problemas que se repetem, tem padrões que ela tenta mudar e não consegue. São alguns exemplos que podem mostrar que há um desequilíbrio, então, nesse sistema familiar que precisa ser olhado. A partir do momento, então, em que eu trago ordem para esse sistema e que eu aplico as leis do amor, a partir dessa metodologia, então, desenvolvida por Bert Hellinger, que é uma metodologia simples, mas extremamente profunda, eu consigo, então, movimentar a energia de forma que ela tenha impacto na minha vida, especialmente. E junto com essa movimentação da energia, eu também consigo
perceber padrões que eu não estava conseguindo perceber conscientemente, porque os principais padrões, né, ficam armazenados a nível inconsciente, que é cerca de 90% da nossa mente, então nós não conseguimos enxergar conscientemente. Mas a partir do momento em que eu trago para o campo, como nós chamamos, que é quando nós começamos a fazer uma dinâmica de constelação familiar, eu consigo então transformar essa energia de forma que a minha percepção também seja transformada, e isso irá causar impactos na minha vida. Então não tem nada de mágico na constelação familiar, é simplesmente o acesso ao campo de energia e a transformação da percepção, porque se você realiza todo o processo ali e faz com que se mostre ali uma dinâmica mais saudável para a família a partir dos representantes desse campo, se a pessoa não está disposta a mudar a sua percepção sobre aquilo que ela passou então a entender e a conhecer, os impactos também não serão tão produtivos ou tão duradouros na vida da pessoa. Então a pessoa tem também esse papel de precisar estar disposta a perceber a vida de uma forma diferente para que realmente tenha um resultado bastante satisfatório. Então essas são as bases aí da constelação familiar sistêmica de uma forma muito sucinta, né, porque o assunto é bastante vasto. E lembrando que eu faço atendimentos com tarô para autoconsciência, tenho mais de 30 cursos online, inclusive curso de constelação familiar sistêmica, com todo o passo a passo para você aprender um pouco mais sobre isso, tanto para a própria vida como para ajudar outras pessoas. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e até mais!